gente vai fazer uma visita lá para eu sair comigo. Vamos marcar, tá? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos estarmos na casa do Senhor. Em nome de Jesus, se coloque de pé, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Hoje ficou de pé, Tia. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te entregamos, ó Pai, o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida, Pai. Deus, que não seja nós neste lugar, que não seja, Deus, nós, ó Pai, diante da tua casa, mas que seja o Senhor através de nós. Deus, tu sabes, ó Pai, o que precisamos, antes mesmo da gente saber. Então, Senhor, dirige, ó Pai, este culto, dirige, ó Deus, essa palavra. Deus, que não venha ser a Deus ministrando, que não venha ser, ó Pai, a equipe de louvor cantando, mas que venha ser o Senhor, ó Deus. Deus, derrama o Espírito sobre este lugar, enche-nos da tua presença. Pai, derrama-nos bênçãos sem medidas, ó Pai. Derrama-nos uma unção especial, ó Pai, para Deus que venha esta quinta-feira, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Glória,
Amém. Glória a Deus. Que a cada dia a gente possa viver rompendo em fé, né? Vivendo pela fé. Que é isso que a gente faz. Pela fé. Às vezes a fé é a certeza daquilo que não vemos, mas temos a certeza, né? Esperamos. Guarda o pouquinho. Eu pergunto, eu falei, opa, estou fazendo pegadinha comigo mesmo. Tá certo, passei, mas eu acho que eu passei. Amém? E agora, pela fé, ou não, né? Em alguns casos, você traga aí sua oferta, dízimo, oferta. Pela fé, cremos aí que Deus nos abençoa, que Ele nos faz prosperar. Então, você que tem um dízimo, oferta, tem dinheiro vivo aí, como é de costume de alguns aí que gosta de entregar, pode sair do seu lugar e deixar aqui. Não tem? Tem Pix aí para tudo que ela faz na vida, né? Vovô, dá uma olhadinha para as minhas. E o vovô vai ter que fazer um papo para ele, né, é verdade. Amém. Vamos orar então, agradecer a Deus pelos dízimos, as ofertas. E na sequência receber o ministro dessa noite que vai nos trazer uma palavra inspirada por Deus. Amém? Pai, que em nome do Senhor Jesus, Deus, o Senhor faça, Pai, cumprir, ó Deus, todas as promessas que o Senhor tem, ó Pai, para a vida daquele Deus que é dizimista, ofertante. Que o Senhor, Deus, faça, Deus, transbordar, ó Pai, a vida financeira do teu povo, recalcada, sacudida e transbordante. Pai, que nunca venha faltar, Pai, o alimento sobre a mesa, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós abençoamos também, ó Deus, a vida do Mateus, que nesta noite, ó Pai, irá trazer a tua palavra. Senhor, que não seja ele, ó Pai, mas que seja teu Espírito Santo, ó Deus, guiando, dirigindo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para falar através da vida dele sobre as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom. Vamos sentar, ficar à vontade. Todo mundo está com calor hoje, tá? Jasmine não está nem suando, né? Que ela nasceu numa época bem, já tá de boa. Tocantinense raiz essa. Como é que foi a semana dos irmãos? Foi tudo bem? Tá indo bem? Sempre cansado, mas cheio de vitória. Ou tá com muita greve, vai chegar depois. Como é que tá sendo? Vou pedir para os irmãos deixarem a palavra do Senhor aberta lá em João 14. João 14. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer uma leitura lá do versículo 5 até o 11. Essa foi a minha devocional de hoje de manhã. Monique me mandou mensagem dizendo: é você que vai ministrar hoje? Eu queria dizer: não, já pastor. Eu falei: não, sou eu, sim, eu estou mais calmo. E eu falei assim: eu só não sei o que eu vou pregar, porque eu nem estava lembrando. Ela disse: não, Deus vai te usar, o Espírito Santo deixa te usar. E eu lendo essa devocional, obrigado. Então, assim, vai ser essa palavra. Você trouxe uma palavra que eu estava elaborando um tempinho atrás. Todos acharam? João 14, versículo 5. Vamos ler. Amém? Amém. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe,
Quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Amém? Amém. Glória. Hoje eu queria falar sobre o Pai, essa figura do Pai. E quando eu falo essa palavra Pai, qual é o sentimento? Vamos interagir aqui entre nós. Qual é o sentimento que vem a você quando você lembra assim, meu Pai? O que essa palavra traz para você? Sem briga, gente. Proteção. Tem pouca gente, dá para segurança. Cuidado. O que mais? Vocês ouvem Pai. Pode ser qualquer palavra. Respeito. Jasmine está falando ali. Ninguém mais? Quando vocês pensam em Pai, vocês não pensam em nada mais? Correção. Amor, temor. Pai é uma figura muito forte, né? Quando a gente para pensar, ao mesmo tempo que o Pai é uma proteção, o Pai é uma segurança, para outras pessoas esse nome Pai pode ser ausência, pode ser falta de amor, pode ser abuso, violência, provisão, alguém que só está ali para manter, ou um Zé Ninguém. A gente tem visto que o Pai tem grande importância na nossa vida, grande importância na sociedade. Né? O Pai é um nome muito forte, ao mesmo tempo que Ele te levanta, Ele pode te destruir. E a ausência de um pai em uma família não faz falta. Eu sou um rapaz que eu cresci sem pai. Né? Eu tive pai até os 2 anos e meio, então não lembro do meu pai. Eu lembro poucas coisas, são relances na minha cabeça. Então minha mãe me criou a vida inteira. Minha mãe me criou muito bem, não tive dela da reta não. Ela batalhou, brigava por mim, os outros me batiam, ela ia atrás, caça aí querendo com os pais. Então eu tive uma mãe muito protetora, uma mãe que me cuidou muito. Mas a figura de um pai na vida de um homem, quando a gente não tem essa referência de um homem, a gente não sabe o que é ter um pai, o que é ser um homem na vida de outro homem, né? Essa figura não existe pra gente. Eu digo muito por mim porque as pessoas, vocês já me conhecem, vocês não vão perceber, porque vocês já sabem como é meu jeito. Mas eu sou uma pessoa sorridente, sou uma pessoa que abraça, sou alguém que é educado. Para muitos isso é um homem afeminado, para muitas pessoas. Mas eu cresci com uma mãe, né? Não tem como eu tirar essa parte, porque foi isso que eu aprendi vendo ela. Mas eu sou homem, Deus me fez homem e assim você. Mas quando você olha para um cara que cresce com o pai, você vê a forma que ele age, a forma que ele fala, a forma que ele se comporta é totalmente diferente. Da mesma forma como uma mulher, quando cresce com o pai, ela se sente segura, ela se sente que ali é a zona de conforto dela, nos braços de um cara que ela pode chorar, que ela pode abraçar, que ele vai olhar para ela com amor e ela vai se sentir amada. A gente vê a diferença de um pai. Imagina o nosso Deus, né? Esse Deus poderoso. Eu cresci sempre olhando os meus líderes, né? Por isso que eu gosto muito de andar com a liderança. Porque por mais que eu não tive pai, eu olhava sempre o pastor, que era meu pastor na época. Então eu sempre admirava ele, a forma que ele pregava, a forma que ele falava, a forma que ele agia, como ele agia com os filhos e as filhas dele. Então eu sempre olhei essa figura como uma figura paterna para mim, o meu pai espiritual. É um pai também, né? Quantos pais não existem aí que não são pais de verdade e agem como pai como eu? Meu sogro agora é meu pai espiritual. Eu tenho um Cleilson que é meu pai, que não é meu pai biológico, mas ele é meu pai, eu considero como pai. Então, existe essa referência, essa figura como pai é muito importante. Eu estava sentado lá na refeitória e estava me parando para pensar que antes de existir uma mãe, existia um pai. E como assim, Matheus? Não existe uma mãe sem um pai. Existe o nosso Pai do céu, né? Ele foi o nosso pai primeiramente. Depois ele criou a mulher, criou o casal, criou os filhos.
Então aí você já vê a importância poderosa de um pai. Em Mateus 1, 18 ao 25, a gente vai ver que Jesus escolheu muito bem Maria para ser a mãe de Jesus. Mas Deus, ele se importou com o pai que Jesus teria. Ele não só pensou, não vou só escolher a mãe, não vou só escolher a virgem, eu vou escolher um pai para esse menino, um pai terreno para cuidar dele. E ele foi muito bem cuidado, ele cresceu com a simplicidade do seu pai terreno, ele teve as mesmas habilidades que o seu pai terreno, assim como ele teve a mesma habilidade que o seu pai celestial. Seu pai verdadeiro, não o pai do céu, nosso pai. Então você vê que Deus se preocupa com a figura paterna na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de alguém que não tem pai. Essa figura é muito importante. E o mundo está tentando destruir isso. O mundo está tentando deixar o pai de lado. Né? O mundo, eu não sei se vocês conhecem, mas tem um desenho que se chama Peppa Pig. Quem já ouviu falar desse desenho? É uma porca rosa muito enjoada. Não gosto dela. Não gosto mesmo. Por quê? Ela chama o pai dela de besta. Ela, seu besta, e o pai ainda ri, seu besta mesmo. Tipo assim, a gente vê que hoje em dia os desenhos, os conteúdos têm menosprezado o nome do pai. E olha só como é que está a sociedade hoje. Olha só como é que está a igreja hoje, quando a igreja não olha para Deus como um pai. Quando uma família não olha um homem como um pai, quando principalmente o pai não age como pai. Eu lembro de uma aula da escola bíblica que falava que o fundamento de uma sociedade é a família e é a igreja. Esses dois têm que andar juntos, sem isso não existe sociedade. Porque precisa ter um relacionamento bom em casa, mas também precisa ter um relacionamento bom com o seu espiritual, com o seu Deus. A igreja é isso, a igreja é o corpo, né? É estarmos com Deus. Então você percebe que a figura do pai é muito importante. Ela é muito importante, ela não pode faltar. E quando se falta alguma coisa. Eu estava sentado também refletindo que o pai é como uma casa. Quando você vai construir uma casa, ela precisa de ter o fundamento, né? O alicerce. E precisa ter também como é que chama aquelas? As colunas. E precisa ser um teto. O pai precisa ser firme. Ele precisa ser aquele que vai sustentar a casa de pé. Ele precisa ser aquele que vai fazer a cobertura sobre a vida da pessoa. E a mãe? A mãe entra onde, Mateus? A mãe entra na proteção. Ela é a parede, ela é a porta, ela é a janela da casa. Ela é a que protege. O pai é aquele que sustenta, mas a mãe protege. E os filhos são o quê? Eu falei que os filhos são os móveis. Porque eles vão crescer, vão casar, vão viver a sua vida, vão se tornar pais e mães, não é? E móveis não duram para sempre. Os móveis toda hora você tem que estar trocando na sua casa. Então você começa a associar a importância de um pai. A importância de um pai presente. E aqui nesse texto que a gente lê, a gente vê que Tomé vem para Jesus e fala: nos mostra nosso pai, isso já nos basta. E Jesus fala para ele o quê? Você está comigo há tanto tempo, né? Imagina no dia de hoje. Você anda comigo há tanto tempo, você não está vendo um pai em mim? Sabe, as pessoas, elas começam a admirar os nossos pais através dos filhos. Não sei se você já viu aqueles meninos assim que ficam gritando: o pai não faz nada, o pai está lá sentado, fazendo a festa. Primeira coisa que alguém de fora vê: cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Os filhos são o melhor reflexo dos pais. Os filhos são quem representa os pais. Imagina só um menino custoso que pega uma lata, ele faz lá no laboratório, eles pegam uma lata de lápis e começam a bater. E o pai está lá no celular, não repreende o filho, não fala que você tem que ir, fica do meu lado. O pai não tem a presença. Eu disse: o pai levantar a voz para a criança levanta a voz mais alta que a dele, e o pai o quê? Tá bom, meu filho, tá bom. Vai brincar do celular, vai brincar com os meninos. Hoje em dia é celular, nem tem mais essas coisas de brincar com o menino, com os meninos da vizinhança. Mas você percebe os pais, ou o pai, através da criação,
proteção do filho. Porque o pai é isso, né? O pai muitos olham com aquela figura de tipo assim, um durão, mas não. Enquanto a mãe protege, o pai coloca a criança para se arriscar, ela está colocando. Ela vai proteger, mas eu vou botar a Jasmine para se arriscar. Tipo assim, vai minha filha, enfrenta, bora, faz. É isso que o pai faz, o pai incentiva. O pai coloca a criança para andar. Tem que ter a proteção da mãe. Mas precisa ter a ousadia que o pai coloca. É a mesma coisa, quando Jesus fala aqui para eles, você não está vendo em mim um pai agir? Tudo que eu estou falando, tudo que eu estou fazendo, os milagres que estão acontecendo, você está andando comigo há muito tempo, e você não está vendo o pai em mim. Nós precisamos ser um reflexo do pai. Nós precisamos espelhar o pai. Um pai ausente destrói uma família. Um pai bruto destrói uma família. Não sei se você já viu, não sei se você já viu esse estudo, mas uma mulher, ela só se casa com um cara que é parecido com o pai dela. Tem um estudo que fala isso, que só está com um cara que é parecido com o pai dela. Porque ela cresceu vendo o pai, ela admira o pai, até um pai ruim. A mulher casa com um cara que é ruim, porque ela não teve uma figura de um homem dentro de casa. Ela só conhece aquilo. Para ela, às vezes, um pai bruto é um homem que ela tem que ter na vida dela, porque é só o que ela conhece. Da mesma forma, um pai protetor, um pai acolhedor, um pai que aconselha, um pai que caminha junto. Quando uma mulher cresce com esse tipo de pai, ela vai passar um mundo no estilo do pai dela. Porque se a mãe dela se deu bem, por que ela não pode se dar bem também? Da mesma forma, acontece com quem não tem um pai bom. Ela pensa, eu não consigo ter eu não sou uma pessoa capaz de ter um homem bom. Até ela quebrar isso, a mulher não percebe. A mulher não consegue, a mulher ou o homem não consegue perceber porque é inconsciente, gente. Ela cresceu vendo aquilo. Até que a ficha caia, a pessoa às vezes já quebrou a cara muitas vezes. Por quê? Porque a figura do pai às vezes não estava presente. Olha o tanto que o pai impacta na vida de uma pessoa. Nós precisamos valorizar os nossos pais. Eu digo para todo mundo lá no laboratório. A gente sempre fala muito bem da mãe, dos esforço da mãe. A mãe sofre, olha, meu Deus, a mãe carrega um menino 9 meses, ele tem que segurar o menino mais 1 ano no peito, tem que ter energia para uma criança. Mas a mãe, ela passa por um processo para ser mãe. Desde o momento que ela descobre que ela é mãe, a mente dela começa a trabalhar, o corpo dela começa a mudar, começa a preparar ela. O homem não tem isso não. O homem só não sabe que é pai mesmo. Não sei se todos foram assim, mas comigo foi. Só sabe quando é pai quando você pega aquela criança no colo, quando você ouve o choro, e você encara assim, parece aquele homem que é um dor na sua cabeça, que fala assim, poxa, agora eu sou pai. Muda. Um homem que aceita o papel de pai, ele muda repentinamente. Não é o mesmo processo da mulher, que é uma escadinha, um mês atrás do outro, acompanhando. Não, o homem é mais diferente. O homem é assim. Agora eu tenho que ser o provedor. Se eu já era, agora eu tenho que ser mais. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que conversar, eu tenho que ser amigo, eu tenho que corrigir. Então é muito admirável isso em um homem, quando um homem aceita. Agora, uma coisa que eu vou te dizer: pai é a única coisa que pode faltar na sua vida. Como assim? Hoje em dia a gente vê que qualquer pessoa consegue tirar o nome do seu pai da sua identidade, coloca o nome de outra pessoa que às vezes nem é seu pai. Hoje em dia, uma mãe solo, né, que o pai não quer assumir, ela pode muito bem registrar a criança somente com o nome dela, porque o cara não quer. Deus, ele pode ser o seu criador, da mesma forma que ele pode ser o seu pai. Para muitos, ele ainda é só o criador, porque só se torna filho de Deus quando aceita Jesus Cristo, como a gente leu aqui, que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Você só vira filho quando você trilha esse caminho. Quando você trilha com Jesus, quando você anda como Jesus andou, age como Jesus agiu, fala como Jesus falou, pensa como Jesus pensou. Você só se torna filho de Deus quando você trilha esse caminho. Quando você não trilha esse caminho, que é um caminho que exige sacrifício da gente, você não tem o seu Deus como pai. Você pode considerar ele,
mas você não é um filho verdadeiro. Para ser filho, você precisa ser lavado pelo sangue de Jesus e trilhar os mesmos caminhos. Glória a Deus, aleluia. E aí sim, você vai saber quem é o pai de verdade. Eu posso ter crescido sem pai, mas eu aprendi com o melhor pai, que a gente estuda diariamente, de domingo a domingo, de quinta a quinta, quem tem célula na sua célula, quem faz momento de oração no seu serviço. Esse é o melhor momento, esse é o melhor meio de você conhecer o Pai verdadeiro, que é o nosso Pai Jesus Cristo. Ou que é o nosso Pai, Deus, né? Pai Celeste. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Pai é a única figura que ela pode deixar de existir na sua vida. É a única pessoa que pode ser substituída. Mas quem vai fazer essa substituição é você. Somos nós. Hoje a gente está tendo Deus como nosso Pai. Se nós sim estamos tendo Deus como nosso Pai, qual é o exemplo que nós estamos levando fora? Como é que nós estamos representando Deus para as outras pessoas? Como é que Deus tem agido como Pai nessa igreja? Como é que seu pastor tem agido como Pai na sua vida? Como é que você enxerga Ele como Pai? Você conversa com Ele, você anda com Ele, você está com Ele? Como é que anda a sua vida com o seu Pai terreno, com o seu Pai lá da sua casa? Como é que anda o seu relacionamento com o Pai? Então nós temos que respeitar, nós temos que temer. Aí em Salmo 103:13, vamos dar uma lida lá rapidinho. Salmo 103, versículo 13. Jasmine está dando glória a Deus aí, gente. Aleluia. 103, versículo 13. Glória a Deus. Olha só o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Se você teme a Deus, Deus ele tem compaixão de você. Amém. Esse é o Pai. Glória. Vamos lá para 2 Coríntios 6,18. Olha o que mais vamos ver sobre o Pai. 2 Coríntios 6,18. 6,18. Glória a Deus. Aleluia. E serei o seu Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha só o que o Senhor está dizendo. Romanos 8,15. Vamos pular para Romanos. Volta um pouquinho. Romanos 8,15 vai dizer o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Amém? Lembrar, quando a gente vai ver sobre a palavra Pai, a gente vê que Pai em hebraico é Abba, mas ela tem duas letras que representam a palavra Pai. A primeira letra é Aleph, que significa força, liderança, cabeça. A segunda palavra é Bet, que significa casa, habitação, família. Esse é o poder de um Pai. Tanto o nosso Pai Celeste, quanto o nosso Pai terreno, o nosso Pai espiritual. O Pai é aquela força, é aquela liderança, é aquela pessoa que pensa. O Pai é aquela pessoa que guarda, que cobre num dia de chuva, que te abraça num dia de tristeza, que comemora num dia de vitória. Isso é um Pai. Amém. Então leve muito a sério a figura de um Pai. Amém. Não menospreze como o mundo tem feito, com muitos filmes, com muitas séries, com muitos desenhos. Valorize aquilo que pode influenciar a sua vida para a vitória ou para uma derrota. Amém? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje à noite. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Glória. Aleluia. Você está ligado com o teu pai, já pede perdão para ele. Você está feliz com ele, você fala eu te amo, abraça.
Vamos valorizar a figura de um pai. É muito importante. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, por cada irmão que esteve aqui conosco. Sua presença foi real aqui, Pai, através do louvor, da palavra, nos ensina, Deus, a ser filhos tementes a Ti, filhos que Te obedecem, filhos, Pai, que os seguem, Pai. Filhos que sejam exemplos, filhos que refletem o Pai. Que em todo lugar, Pai, que nós passarmos, nós possamos fazer a diferença. Porque nós temos o Senhor em nós, porque nós aprendemos com o melhor. Oh Deus, quebra, Deus, na cabeça daquelas pessoas que estão traumatizadas com mãe e pai, que às vezes foram abusadas, foram espancadas, foram humilhadas, foram abandonadas, que sentem um vazio quando escutam esse nome. Que o Senhor venha ser um preenchimento, Pai, no coração dessa pessoa. Que essa pessoa, Pai, possa ter tudo com o Senhor e entender que o verdadeiro Pai não a abandona, que o verdadeiro Pai sempre a acompanha, que o verdadeiro Pai a inspira, que o verdadeiro Pai a fortalece, a encoraja. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, faça com que os pais dessa igreja, que os pais dessa nação se levantem como sacerdotes, se levantem, Pai, como guerreiros, se levantem como provedor da sua casa, se levantem como aquele homem sábio, que um dia uma garota, ou que um dia um rapaz vai poder admirá-lo, vai poder seguir os seus passos. Oh Deus, levanta, Pai, os pais dessa geração, levanta, Pai, os pais dessa época, Deus, e nos fortaleça, nos faça firmar no Senhor, Pai, e aprender com o melhor Pai de todos, a como ser um Pai exemplar, a como ser um Pai, Deus, que carrega a responsabilidade, não como um peso, mas como uma leveza, mas com amor, Deus. Em nome do Senhor Jesus, capacita cada homem desta igreja, capacita, Deus, cada pai desta igreja, Deus, cada um, Deus, que vai se tornar um pai um dia, ou que já é um pai, capacita, Senhor, ensina-nos, Deus. Somos humanos, Pai, nós erramos, mas não é porque erramos que devemos permanecer no erro, nós devemos nos levantar e ser exemplos, onde quer que estejamos. Em nome do Senhor Jesus, que as pessoas possam olhar para a gente e falar: nossa, que criação, nossa, como esse pai fez a diferença nessa pessoa, como esse pai fez a diferença na vida dessa mulher, desse homem. Oh Deus, faça que isso aconteça através de nós, em nome do Senhor Jesus, Deus, é isso que eu te peço. Senhor, peço que o Senhor está levando cada um em segurança para a sua casa, cobrindo-nos, Pai, de todo acidente, de todo assalto, nos livrando, Pai, das ciladas de Satanás que tem preparado no caminho, Pai, que cada um vai estar seguindo a partir desse culto em diante. Em nome do Senhor Jesus, que a sua mão, Pai, seja sobre cada um de nós e que os seus anjos estejam à frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima e embaixo, Pai, em todos os cantos nos protegendo. Leva cada um em segurança para a sua casa, Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A paz de Cristo que excede todo e qualquer entendimento. Que essa paz seja contigo hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.